exposto o plano de guerra final de Satanás. O diabo tem um plano de guerra e eu vou expô-lo esta manhã. Aleluia. Agora há uma batalha final, você sabe. É chamada de Armagedon. Milhões vão se reunir no Oriente Médio. E haverá uma última guerra chamada Batalha do Armagedon. E muito sangue será derramado. Mas simultaneamente haverá outra batalha final. E essa batalha final é muito mais importante para nós e para Deus do que a do Armagedon. Armagedon é apenas um trabalho de limpeza para Deus. E Ele vai limpar a bagunça. Ele virá com seu poder e a sua glória, e já sabemos o resultado dessa guerra. Mas há outra guerra ocorrendo simultaneamente que já está acontecendo agora. É sobre guerra espiritual. Esta é a guerra que foi declarada. Sim, já lá no Jardim do Éden. Você vai me dizer que sempre houve uma guerra espiritual, o céu contra o inferno. Mas, amigos, o diabo, nestes últimos tempos, está mudando a estratégia dele. Ele está mudando o plano. Porque a Bíblia diz, ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Agora, essa passagem está localizando essa batalha, essa última batalha estratégica após a cruz. Porque diz que eles o venceram pelo sangue, tem o testemunho do Cordeiro. Então, isso acontece depois do Calvário, depois da cruz. E vamos falar sobre isso esta manhã. Então, o dragão se enfureceu contra a mulher. A mulher representa a igreja de Jesus Cristo. E foi para a guerra contra o resto de sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E eles têm o testemunho de Jesus Cristo. Essa passagem coloca a guerra da qual estamos falando após a cruz. Aqueles que foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. E isso nos leva ao último dia, a batalha da qual eu estou falando. A Escritura nos diz que Ele sabe que está com pouco tempo. E a Bíblia diz que Ele desce e realmente estabelecerá a sua sede, estará entre nós aqui nesta terra. Ele desceu a vocês com grande ira, sabendo que tinha pouco tempo. Isso ocorre no último dos últimos dias. Isso é apontado aqui muito claramente. Eu não sei o que os outros estão pregando sobre a guerra espiritual. Eu ouço um monte de coisas que não fazem sentido. E mesmo quando você diz guerra espiritual, muitas pessoas recuam. Mas, no entanto, a Bíblia diz que uma guerra está sendo travada no céu. Neste momento, uma batalha está sendo travada por sua mente e sua alma. Uma guerra espiritual. E Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Armas da nossa milícia. Nos diz que é a nossa guerra, a guerra que você e eu travamos como a semente de Jesus Cristo. Satanás vai atrás dessa semente, a Escritura nos diz. E essa batalha é muito mais importante aos olhos de Deus e do inferno do que a batalha do próprio Armagedon. O Espírito Santo vai nos expor os estratagemas do diabo para o fim dos tempos. Estou pensando na estratégia que o diabo tem usado desde o Jardim do Éden. Pense sobre a estratégia que Satanás usou no deserto. Satanás, as Escrituras nos dizem que Satanás estava indo contra aqueles que estavam atrás do acampamento, na retaguarda. Ele foi para os fracos, ele foi para os aleijados e os enfermos. Ele estava indo para aqueles que não eram realmente judeus, mas tinham saído do Egito com os judeus e que eles queriam fazer parte do que Deus estava fazendo e eles estavam atrás, eles não estavam verdadeiramente com Israel, eles estavam atrás. Quase que eles foram tentados a entrar no próprio acampamento. Mas quando fizeram, a batalha então estava no reino do natural. Era sobre comida, água. Simplesmente tinha a ver com a mera existência em si. E Satanás viria e os tentaria nessas áreas carnais e com muito apetite. E muitos poucos dos ataques de Satanás à igreja no deserto foram contra a liderança. Só podemos encontrar algumas ocasiões. Ele atacou Arão por uma temporada, ele atacou Saul, ele atacou Davi, e você pode encontrar exemplos de líderes individuais sendo atacados, mas é incomum, e você verá que muitos desses homens caíram, mas naquela época a guerra de Satanás tinha a ver com o estômago, tinha a ver com a natureza humana. Mas então vem a cruz de Jesus Cristo. Então o diabo,
o diabo precisava de uma nova estratégia, um novo plano. E amigos, o diabo, a Bíblia nos diz, não ignoramos suas maquinações. Maquinações ou truques também significam planos, estratégias. A mesma palavra significa estratégia. Não ignoramos as suas estratégias. Sua estratégia muda continuamente. E agora nós vamos para a cruz. Aí agora vemos aqui a estratégia do diabo é atacar congregações inteiras. Ele agora ataca os leigos, ataca o corpo da igreja. Ele ataca congregações inteiras. E é incrível quando você estuda, ele atacou a igreja de Corinto, inundando ela com luxúria e carnalidade. Ele vem para a igreja da Galácia com um espírito de sedução. Paulo disse: vocês são tolos, tendo começado com o espírito, agora vocês vão terminar na carne. Ó tolos Gálatas, quem fascinou vocês? Quem fascinou vocês? Quem te enfeitiçou? Uma nova estratégia inimiga, ela está indo contra as congregações inteiras, atacando os leigos. Nós os seguimos até o livro do Apocalipse, os primeiros capítulos de Apocalipse. Ele ataca a igreja de Éfeso, ele ataca o seu amor, a devoção a Cristo. Em Esmirna, Satanás brincou e jogou alguns na prisão, ele enviou blasfemadores no meio deles. Em Pérgamo, ele introduziu falsa doutrina para deixar a igreja com ela. Em Tiatira, o diabo enviou mestres com o espírito de Jezabel para seduzir a congregação e induzir ela à fornicação. E quando ele chega à igreja de Sardes, descobre que a formalidade e a morte se apoderaram dela. Em Laodiceia, o espírito de mornidão, a ganância e materialismo cegou toda aquela congregação. Você entende? Então nós podemos ver que ele está atacando os leigos, ele está atacando as congregações contra as massas de crentes. Você raramente encontrará no Novo Testamento que ele vai ou vai ser capaz de derrubar líderes espirituais. Para aqueles homens espirituais, líderes da igreja de Jesus Cristo. E você descobre que vem de novo, como no Antigo Testamento. Naufrágios, espancamentos, prisões. Chega Paulo em carne e osso, mas você não verá Paulo se curvando a isso, nem Pedro, nem qualquer um dos outros discípulos, exceto Judas. A batalha agora é pela igreja. O leigo, ele a ataca, vem em etapas, ele trabalha no natural, ele ataca a congregação. E nós veremos em alguns momentos para onde ele está se movendo. E eu sei que recebi isso do Espírito Santo e Deus tem lidado com o meu coração neste assunto com muita firmeza. E isso impactou minha vida espiritual. E eu confio que Ele fará o mesmo em vocês nessa manhã. Porque você entende, os golpes eram contra a carne e também na esfera espiritual. Mas contra as massas. E eu digo isso agora, nestes últimos tempos, neste curto período de tempo. O diabo, com muita raiva, sabe que tem que mudar a estratégia dele. E esta é a estratégia. Eu vou atacar os líderes. Ele diz, eu vou direcionar toda a minha atenção para todos aqueles que têm autoridade espiritual. Eu vou me concentrar em cada pessoa que anda perto de Cristo, todo guerreiro de oração. Eu vou atacar a própria fé desses guerreiros. Eu vou para suas casas, para os seus casamentos. Eu vou tentar paralisar todo homem e toda mulher cheios do Espírito na face da terra. Você pode ver um pequeno vislumbre dessa estratégia que o diabo usou no Antigo Testamento. Acabe e Josafá. Eles declararam guerra à Síria. E o diabo mudou a estratégia, dando-nos uma pequena dica do que estava por vir nos últimos tempos. Tenho certeza de que Satanás se lembrou dessa estratégia e como funcionava. Ele tinha 32 capitães e chamou eles e disse-lhes, tem uma estratégia, tem um plano. Eu quero 32 capitães, condutores de carruagem, capitães de carruagem. E temos apenas uma missão. Eu não quero que lutemos com nenhum dos soldados. Eu quero que eles vão para o acampamento do inimigo e eu quero que eles peguem Saul. Deixe-me ler a passagem para vocês. Mas o rei da Síria havia comandado seus 32 capitães de carros, dizendo, lute nem com grande nem com pequeno, mas somente contra o rei de Israel.
Ele disse que se o pegarmos, todos vão fugir. Se eles não têm liderança, se eles não têm ninguém com autoridade, eles vão fugir para suas casas, eles vão fugir para as cavernas. E foi exatamente o que aconteceu. Quando uma flecha fortuita, sabemos que não foi fortuitamente, que uma flecha atingiu Saul e ele morreu em sua carruagem. E as escrituras dizem que isso foi proclamado em todo o exército. Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Já que não temos mais liderança, cada homem faz o que lhes convém. Ou seja, para quem pode se salvar. E o mesmo está acontecendo na igreja de Jesus Cristo hoje em dia. Podemos ver como essa estratégia se desdobra em todos os lugares. Pastores, missionários, líderes cristãos, diáconos, anciãos da igreja caindo de um lado para o outro. A autoridade deles espiritual está sendo roubada deles. Podemos ver essa estratégia se desdobrando diante dos nossos olhos. Essa foi a mesma estratégia usada no Iraque. Eles usaram as chamadas forças especiais que foram enviadas a Bagdá 6 meses antes da guerra. E todo o trabalho deles, eles usavam roupas árabes. E eles tinham fundos e tinham que rastrear Saddam Hussein em todos os lugares. Vocês se lembram a noite do primeiro bombardeio? O primeiro ataque ocorreu porque eles tinham um relatório do serviço de inteligência, o que eles chamaram de planejamento estratégico. E aquele primeiro grande bombardeio caiu sobre um palácio, onde, de acordo com o relatório do serviço de inteligência, Saddam e sua equipe estavam realizando uma reunião, e muitos ainda acreditam que ele faleceu durante aquele primeiro ataque. Mas se você se lembram da guerra, os britânicos bloquearam uma parte da cidade à direita e assumiram o controle de uma rodovia até Bagdá, 150 milhas das tropas e tanques, com um propósito apenas, cercar Bagdá e fazê-la se render. Vá para os líderes, não lute contra o exército iraquiano. Vá para o corpo de elite, vá para os guardas republicanos. E quando pegarmos a guarda republicana e os 50 líderes, eles cairão e entrarão em colapso. E 2 semanas após a guerra, lembre-se que houve confusão no exército iraquiano, porque eles disseram que não havia liderança, ninguém estava lá, estava inoperante, as autoridades desapareceram. A última batalha de Satanás contra a igreja de Jesus Cristo é dirigida contra os eleitos, paralisando todo líder espiritual, destruindo, enfeitiçando e seduzindo todos os crentes com autoridade espiritual. E agora nós vemos como o diabo usa todas as coisas inventadas pelo homem como uma arma para usar nesta guerra. O diabo é o dono da internet. É a propriedade dele. 300 mil páginas de pornografia na web. Ele é o dono. Ele é o dono da indústria do cinema. HBO, eu não sei o que isso significa. Mas eu li que é o produto da pior sujeira que sai do próprio inferno. Eu nem sei o que é Music Channel. Eu não tenho televisão. Mas ele é o dono da televisão agora, ele é o dono da TV comercial. E ele é o dono de redes de televisão, porque eles vão ver você. Até agora eles disseram, vamos esticar para ver até onde podemos ir sem que o povo se oponha. E há uma revolta por ultraje moral, uma indignação com toda a sujeira e obscenidades. Não há mais indignação. E agora acabei de ler no jornal New York Times que alguns diretores da indústria cinematográfica, em um festival de cinema lá na França, eles estavam se gabando publicamente de que não precisavam mais esticar os limites. E eles disseram, já quebramos o envelope e ultrapassamos os limites. Isso significa vale tudo. E amigos, quem é o alvo do diabo? Quem é o alvo do diabo? Você acha que ele está focado em pessoas viciadas em pornografia agora? Você acha que é focado nas massas de pessoas mas viciadas na luxúria da carne? Essas já são propriedade dele. O rei da Síria, ele disse, não vou desperdiçar munição. Não vou desperdiçar nenhum ataque ou tropa contra essas massas. Todo o meu poder, tudo é dirigido contra os líderes. Essas coisas são dirigidas agora, tudo que sai do inferno é dirigido intencionalmente. E você vai me dizer, você está falando apenas dos pastores evangelistas? Não. Deixa eu dizer o que lhe dá autoridade espiritual. Deixa eu dizer que aos olhos de Deus e aos olhos do diabo faz de você uma pessoa marcada. Aos olhos de Deus, marcado para justificação e marcado para o uso por ele.
E aos olhos do diabo, uma pessoa marcada para este último ataque. E é você, centrou o seu coração em Cristo. Você o busca com todo o seu coração, com toda a sua mente, alma e espírito. Você se separou das coisas deste mundo e de você. Ele se agarrou a algo, a não quer deixar ir. E o diabo sabe disso. Se você é um testemunho da justiça de Cristo nessa era negra e iníqua. Se você é um homem ou uma mulher de oração e crê e confia em Deus e anda na justiça de Cristo pela fé, você está marcado. Se você está na liderança, se você está na guarda de elite, não na carne, mas no espírito. O diabo não está indo para os seus próprios filhos. Ele já os possui. Por que desperdiçar a munição dele? Ele seria um demônio estúpido e se desperdiçasse sua munição com aqueles que já estão mortos. Satanás entende que o pecado secreto na vida de um homem espiritual o paralisará. Que todo o seu poder e autoridade desapareceriam. E se ele continuar em seu pecado e se tornar um hábito, o diabo sabe que este homem não pode mais falar por Deus. Sabe que não terá mais impacto sobre ninguém que vive em pecado. A Bíblia diz que os mortos voam na pomada, versão King James, mas no hebraico original diz moscas da morte. Eles fazem o perfume do perfumista feder e cheirar mal. Mau cheiro. Portanto, um pouco de loucura que é tida como sábia e honrada. Deus diz, eu quero mostrar a você. Ele nos fala pela sua palavra, eu quero mostrar a você. Eu quero te mostrar. É aquela mosca morta. É o que você acha que é insignificante e que não foi julgado. E que o inimigo vem e apenas joga. E agora aquele cheiro perfumado, aquela vida de oração. E agora há uma mosca morta. Porque você vê, há um compromisso, há algo do mundo, há algo do pecado, há algo da carne. E a Bíblia diz que os mortos voam no óleo da assunção. O óleo da assunção. O óleo da assunção de uma mosca morta, aquela coisa com a qual Deus tem lidado. Aquela coisa, ele disse, que lindo romance começou a exalar. De repente um fedor. O lugar está fedendo. E qualquer um que foi tocado pelo favor de Deus e que foi honrado. Porque, você entende? O Senhor diz que não temos nenhum lugar escuro nos nossos corações. Nada que o inimigo possa tocar. Satanás não tem nada de mim. Há um motivo para isso e que será revelado aqui em alguns momentos. Você entende? O plano do diabo é colocar essa mosca morta. Apenas um toque de carnalidade, um toque de mundanismo. Deixe eu dizer o que está em jogo. E a razão pela qual Satanás está agora direcionando todos os seus ataques contra homens que são espirituais. Paulo declara qual é o problema, e aqui está. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são uma loucura. E não pode entendê-las, porque elas têm que ser discernidas espiritualmente. Paulo nos disse que existe um homem espiritual e que existe um homem natural. O homem espiritual conhece a mente de Cristo e é cheio do Espírito Santo. Não há partes escuras nem moscas da morte dentro. Ele tem sabedoria espiritual, ele tem revelação de Deus, ele gosta do céu aberto. E Deus revela os seus pensamentos ao homem espiritual. As Escrituras nos dizem coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisas que nenhum homem conhece, que Deus revela e fala por intermédio daqueles que são espirituais. Paulo disse, e nem a minha palavra, nem a minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito de poder. E ele disse, quando ouviram a minha pregação, quando eu cheguei a Corinto, ele estava se referindo à sua visita a Corinto. E disse-lhes que quando veio a eles, decidi nada saber entre vós, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Porque Paulo conhecia essa congregação, eles viviam em fornicação, incesto, viviam cheios de ganância. Eles participaram da ceia do Senhor e beberam essa ceia de forma indigna. E ele disse a eles, eu tinha que determinar como eu iria me apresentar a vocês. Eu não posso vir com sabedoria humana, eu aprendi lá em Atenas. Minha maneira de pensar não pode estar de acordo com a maneira de pensar do mundo. Paulo diz, porque decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
Mas ele disse, quando eu vim para vocês, ele fez esse comentário em retrospecto, ele está olhando para trás, e na carta ele diz, quando eu vim para vocês, você sabe como eu me apresentei a vocês. Alguns de vocês disseram que a minha fala era insignificante, mas a presença corporal fraca é a palavra desprezível. Nem minha pregação era com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu tinha uma unção em mim. Eu tinha ouvido lá do céu. E eu vim para vocês com demonstração do Espírito e do poder. Isso é o que significa demonstração do Espírito Santo. Há muitas pessoas que pensam que a manifestação do Espírito Santo é que as pessoas caem no chão, balançando, tremendo. Agora Deus pode fazer você tremer e balançar. Eu acredito que Deus pode levar alguém a fazer isso se prostrando. Eu não estou tirando sarro disso. Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui. A demonstração do Espírito Santo a que Paulo está se referindo não tinha nada a ver com seu corpo. Não era sobre levantar a voz como estou fazendo agora, porque uma voz poderosa não significa que você está debaixo de unção. Às vezes, quando você está debaixo de uma unção, você não consegue evitar, você simplesmente explode. Mas isso não determina que você está debaixo do poder da unção. Porque você entende? A manifestação do Espírito Santo não significa que o semblante de Paulo tinha sido transformado. Ele não estava fazendo nada além de pregar a palavra de Deus com mansidão. E de repente houve uma manifestação do Espírito Santo. E era a palavra de Deus sendo pregada por um homem espiritual. Porque você entende? Os coríntios mudaram do reino espiritual para o reino natural. E é isso que está acontecendo na igreja de Jesus Cristo hoje em dia. Eles se sentam na frente da TV e bebem. Deixe-me dizer a vocês que estão deslizando para o reino natural a cada hora que passa, que você não pode mais entender as coisas de Deus porque você perde o seu tempo, o seu discernimento. E agora Paulo disse, eu estou indo para Corinto, que está cheio de pessoas, que só pensam em coisas naturais, que vivem carnalmente, que vivem apenas para satisfazer o natural, homens e mulheres, que não vivem segundo o Espírito, são carnais. O homem carnal é o homem natural. Paulo disse a eles, para que eu, irmãos, não vos pudesse falar como espiritual, mas como carnal, como filhos em Cristo, mas a demonstração do Espírito Santo com poder consistia no efeito que ele teve sobre aqueles que ouviram, sobre o povo de Deus, sobre os de Corinto. E deixe dar a vocês uma explicação sobre a demonstração, e é esta. Você entende? Paulo estava pregando sobre se afastar e sobre a santidade. Não vos sujeiteis a um jugo desigual com os incrédulos. Sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Não toque no que é impuro. E aquela palavra de Paulo foi tão ungida pelo Espírito Santo que houve uma demonstração. A demonstração é vidas transformadas. Pessoas que saem da casa de Deus com uma mensagem que não conseguem sair da cabeça, nem do coração. E essas pessoas têm que agir de acordo. Porque o Espírito Santo continua movendo elas na direção da palavra que elas receberam. E aqui está. Mas porque estáis tristes para o arrependimento, porque segundo Deus estavas tristes. Pois eis que exatamente isso que lamentaste, segundo Deus, que solicitude isso produziu em ti, que ultraje, que medo, que afeto ardente, que zelo, que vindicação, em tudo vocês se mostraram limpos no assunto. Ele disse, eles não queriam comer nem dormir, eles não queriam fazer nada até que se certificasse de se alinhar com a palavra que eu lhes preguei. Eles se afastaram de Cristo e estavam comprometendo. Veja, amigos, aqui está o dilema. Nós vamos sair agora. Deixa eu explicar para vocês da forma mais simples possível. Mostre-me uma igreja de 10 mil ou 25 mil pessoas, muitas pessoas chegando. E se arrependimento for pregado a eles, eles não mudarão. Eles são todos homens e mulheres naturais, eles são carnais. Eles continuam vivendo em pecado. Porque não há mensagem, não há convicção do pecado, e o Espírito Santo não está se movendo na igreja. E se o homem no púlpito é um homem ambicioso, e se ele também é um homem natural e carnal, eu digo a eles que toda a congregação pode ir para o inferno. Toda a congregação pode ir para o inferno, porque não há mensagem, eles não entendem. Ninguém abriu os olhos deles.
Nenhuma mensagem do céu perfura a parede e nada penetra nos seus corações. Nada penetra nos seus corações. E eu estou convencido de que há tantas pessoas a caminho do inferno dentro da igreja quanto em qualquer outro lugar da sociedade. A caminho do inferno dentro da mesma igreja. Porque os homens naturais estão pregando aos homens naturais e eles não podem discernir. A taxa de divórcio na igreja é a mesma que a taxa de divórcio no mundo hoje em dia. A taxa de divórcio no ministério é a mesma que a taxa de divórcio no mundo secular. Que comentário triste. Agora, onde eu quero chegar com isso? Satanás sabe que se ele conseguir seduzir um homem a cair de volta no reino natural, eles não são mais capazes de ouvir ou receber uma palavra que pode mudar suas vidas. Eles ficam cegos. Não há mensagem, não há unção, nada que penetre nos corações. Isso é precisamente o que Satanás está procurando. Ele procura todo ancião, diácono, mestre de escola dominical, que seja espiritual. Ele vai para quem é espiritual em qualquer tipo de ministério, membros do coro da igreja, vai atacar eles com todas as armas do inferno. Amigos, nunca houve um momento em que eu fosse testado mais do que agora. Em outras palavras, que você nunca foi tão testado, que sua fé nunca foi tão testada como é hoje em dia. Eu estava conversando com um vizinho recentemente. Eu só fui até ele e conversei com ele. Ele estava bebendo. Ele me disse, você é o reverendo? E eu respondi, sim. E ele me confessou, quando eu soube que você estava se mudando para este bairro, pensei que você fosse algum tipo de pregador velho e mal-humorado. Mas eu investiguei você na internet e acho que você está ok. Então ele disse, Senhor, eu tenho que falar contigo. Minha esposa me deixou há 2 anos. Eu era um executivo sênior de uma empresa. Ele nomeou a empresa e disse, há 2 anos eles acabaram de me despedir. Eles apenas me despediram, eles não me deram nenhuma explicação, eles apenas me expulsaram de lá depois de quase 20 anos de serviço. E ainda por cima, tudo o que me restou foi meu cachorro. Eu amei aquele cachorro, mas ele foi atropelado, um policial o atropelou em uma locadora de automóveis. Ele estava dizendo, eu estou aqui há 2 anos simplesmente apenas bebendo. Ele era um homem natural. Eu apenas fiquei lá ouvindo este homem. E eu pensei, nossa! A única maneira de fazer até mesmo uma única palavra chegar ao coração deste homem é melhor que não haja nada em minha vida que interfira na voz de Deus. É melhor eu ouvir do céu. Não quero moscas mortas dentro de mim. Eu fico pensando, Deus, não deixe que haja moscas mortas. E agradeço a Deus por ter conseguido estar ali. E o Senhor me disse, você tem que estar preparado. Dele é apenas 2 ou 3 parágrafos, 2 ou 3 frases contundentes que sei que penetraram diretamente no coração dele. Eu olhei lá da sala onde eu orei, e olhei bem sobre a casa dele, e eu sei que o Espírito Santo estava se movendo e que ele continuava repetindo essas palavras continuamente, e era provavelmente apenas 2 parágrafos, mas penetraram de frente no coração dele. Amigos, nunca como agora, precisamos de tantas pessoas que vivam no Espírito e conhecem a mente de Cristo. E eles podem enfrentar o mundo e todas as coisas carnais que só destroem a humanidade. E dar uma palavra que penetre e mude, onde haja uma manifestação do Espírito Santo. Amigos, essa manhã e todo dia, vocês podem sentar-se quietos, vocês podem não responder emocionalmente a tudo o que estou dizendo, mas espero que quando vocês saírem pela porta, Deus tenha dito a vocês algo que mude a vida de vocês. Faça algumas mudanças. A sua vida já mudou, mas faça as mudanças que são necessárias para que você possa viver na plenitude que o Senhor preparou para você. E você vai me perguntar, bem, irmão Wilson, irmão David, o que Deus vai fazer com tudo isso? Se o diabo tem um plano, Deus tem um plano? Eu quero dizer uma coisa, o Senhor não vai descer e lutar a sua batalha com o diabo. Ele já fez, ele já derrotou o diabo, ele é o vitorioso.
Ele está fora do alcance de Satanás. O diabo não pode tentá-lo. Mas agora ele nos diz, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, Deus não tem que mudar o plano dele. Ele tinha um propósito eterno desde o início. E esse plano é, vamos nos concentrar em Jesus Cristo. E já sabemos disso. Mas deixa eu mostrar a vocês. E eu li isso uma e outra vez. Mas o Espírito Santo me mostrou o que eu acredito que o Espírito Santo quer alcançar e está conseguindo nesta última hora. E este versículo incrível, encontrado em Isaías 9:7, não vá lá e diz, a expansão do seu império e a paz não terão limites, no trono de Davi e em seu reino, arranjando e confirmando no julgamento e na justiça de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O principado em seu ombro, e de a vastidão do seu império e a paz não terão limite. Em outras palavras, desde o momento em que o governo de Deus foi estabelecido, aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo e o chamam de Senhor, o Espírito Santo diz, eu virei e habitarei em você, mas eu vim para governar a sua vida. E isso implica que uma vez que você está debaixo do governo de Jesus Cristo, do Espírito de Deus, o que é o Espírito de Cristo, quando você está debaixo desse governo, deve haver um aumento contínuo, um crescimento, tem que haver um crescimento. A gente aumenta na obediência, a gente aumenta na submissão a tudo que a palavra de Deus nos fala. Até que nada seja crido, nada é feito sem antes tudo ser julgado à luz da palavra do Senhor. E pela voz do Espírito Santo. A expansão do seu império e a paz não terão limites. E você, debaixo do governo do Espírito Santo? Essa é a maneira pela qual eu acredito que Deus vai proteger os líderes, que Ele vai proteger a todos aqueles que vivem no Espírito. Ele vai te proteger, mas Ele não vai acabar com a pornografia. A Bíblia diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. As coisas vão ficar tão feias que o conteúdo sexual vai ficar brutal, vai ser incestuoso, vai ser obsceno, vai ser a sujeira mais obscena, mais incrível que o mundo já conheceu. E Deus não vai acabar com isso imediatamente até o fim. O diabo virá com a sua inundação, a inundação aumentará, as marés inundarão. Mas ele vai criar uma imunidade espiritual, vai fazer algo no coração do seu povo, porque o governo de Jesus Cristo vai crescer cada vez mais. Ele vai ter um corpo que está cada vez mais sujeito ao Espírito Santo e que clama por sua direção, que se submete através da oração à palavra de Deus. E eles começam a julgar os seus pecados com justiça. Temos que julgar com justiça. E agora eu quero pedir que me sigam com atenção antes que eu termine a mensagem. Eu já estou concluindo em alguns momentos, versículo 7 de novo, confirmando no juízo e na justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A palavra zelo significa ciúme. Ele diz que no fim dos tempos, quando vir o ataque do inimigo, Deus nos diz que Ele se levantará com zelo, com ciúme. E eu vou cumprir o meu propósito. O seu propósito, conforme descrito aqui, vou estabelecer a ordem divina, confirmando ela com o espírito de julgamento. Agora, esse julgamento não é contra nós. Isso tem a ver com algo muito diferente. É algo que Ele vai fazer nos nossos corações. É um espírito de julgamento contra tudo o que Satanás lança sobre nós. Em outras palavras, o Espírito Santo vai fazer de você o juiz do seu próprio coração. A palavra usada ali é litigar. Litigar significa lutar contra tudo que vem. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por outro lado, o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. O espiritual julga todas as coisas. Todas as coisas. Isso significa que tudo que o inimigo joga na sua vida, cada tentação, cada coisa em que ele está envolvido, cada hora do dia, ele julga tudo que influencia ou afeta a sua vida. Ele julga todas as coisas. Ele é um magistrado. E o Senhor concedeu a ele poder pelo seu Espírito Santo para se sentar como um juiz de sua própria vida. Ele disse, se então nos examinássemos, não seríamos julgados. Você já conhece essa porção da Escritura. Deixa eu ser franco. Se ele está flertando com uma pessoa,
com a esposa de outro homem ou o homem que pertence a outra mulher. Isso se chama adultério. Julgue a si mesmo. Agora mesmo, chame pelo nome. Isso é pecado. Diga a ele o que ele é. A Bíblia diz: não porém injustiça diante dos meus olhos. Você acabou de trazer para casa um vídeo com classificação para maiores de 13 anos. É simplesmente um filme da Walt Disney. E de repente, lá eles amaldiçoam o nome de Deus. O que você vai fazer? Você vai apenas justificar isso? Ou você vai julgar isso? Ou você vai apenas sentar aí e permitir que o Espírito Santo convença o seu coração? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, convencer seu coração por amor, porque ele diz a ela: eu preciso da sua unção, eu preciso da sua voz, eu preciso permear este mundo maligno, eu preciso de você, eu não estou bravo com você, mas eu preciso da sua voz. E ele vai te convencer do pecado. Ou ele justifica isso, ou ele julga, e ele diz que isso pode me custar minha unção. Chega! Julgue! Ou descobrir que você se apaixonou por um pouco de fofoca. E o Espírito Santo de repente diz a você: ei, você não está certo, isso não está certo. E você concorda com o Espírito Santo. E ele para de fazer. Então para, fecha a boca e vai embora. Julgue. Porque você entende? Davi pecou. E não quis julgar o seu pecado por um ano inteiro. Deus não quebrou a aliança com Davi. Ele não quebrou a aliança. Ele não quebrará a aliança com você. Mas ele enviou um profeta que lhe disse qual era o problema. Davi, até que você concorde com o Espírito Santo, até você julgar o seu pecado e chamá-lo do que é, e você não o justificar. Davi estava justificando o pecado dele. E assim que Davi deixou de justificar o seu pecado, somente então as promessas do pacto foram renovadas em sua vida. E cada promessa da aliança de Deus aguarda um momento em que você e eu iremos concordar com o que o Espírito Santo diz. Isso é pecado. Não vou chamar por outro nome. Eu vou julgar isso. Eu não posso viver na descrença. A descrença é a mãe de todos os pecados. E você começa a perceber que está duvidando de Deus e questionando Deus. Vamos lá, amigos, julguem pelo que é pecado. E se não julgarmos, tudo o que estamos fazendo é pregar segurança eterna. Temos que julgar os nossos pecados, porque Deus nos deu a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo em nós, temos o Espírito Santo. E eu digo a vocês que no momento que vocês concordam com o Espírito Santo, ele vem com todas as promessas da aliança, e a Bíblia nos diz claramente. Está aqui nas Escrituras: porque o inimigo virá como um rio, mas o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. E eu consultei a palavra Standard na versão King James, e você sabe qual é o verdadeiro significado? Significa fazer um gesto com o dedo. No momento em que você concorda com o Espírito Santo, no momento em que você julga o seu pecado e diz: eu não vou perder a minha unção, eu não terei uma morte voando em minha mão, não vou permitir que o diabo roube a minha eficácia e eu julgo o meu pecado. Quando isso acontece, o Espírito Santo vem, vira e lança fora o poder do inferno operando na sua vida. Com apenas um dedo, está feito, está terminado. Ele te enche com seu poder glorioso, que é a demonstração do Espírito Santo em seu poder. Essa é a demonstração. A demonstração está julgando o seu pecado e o poder começa a fluir dentro de você. Glória a Deus. Que Deus poderoso nós servimos. Peço que se levantem. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus. Oh, Jesus. Eles não querem levantar a mão e dizer o quanto eles te amam. No anexo, onde vocês estiverem, levantem as mãos de vocês, apenas digam a Ele, vamos dizer a Ele o quanto você o ama. Senhor, eu te amo e preciso de Ti. Senhor, precisamos do Senhor neste dia. Oh, louvado seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Peço que curve sua cabeça. Senhor,
O Senhor ama tanto o seu povo. O Senhor ama tanto os seus pastores e todos aqueles que estão na liderança. Eles são a sua família, eles são carne da sua carne e osso do seu osso. E o Senhor não vai permitir que o inimigo os destrua. Senhor, o Senhor virá com grande poder e autoridade. O Senhor vai se manifestar pelo teu Espírito. A lei de Deus escrita nos nossos corações, submetendo-nos à palavra de Deus e ao seu Espírito. E, Senhor, seremos mais do que vencedores, não apenas vencedores, mais do que vencedores. Aleluia. E agora, Senhor, estou pedindo ao Senhor uma manifestação do seu poder, do poder do seu Espírito Santo, com poder para nos mudar. Para aqueles que estão aqui agora, enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo estava me mostrando algo, talvez moscas mortas, uma mosca que traz morte, algo que o Espírito Santo tem estado de forma maravilhosa, amorosamente insistindo, dizendo-nos: mude, mude, faça uma mudança antes que se torne um hábito e que você não enxergue mais isso como pecado e comece a justificar esse pecado. Ó Senhor, queremos concordar com o Espírito Santo e chamá-lo do que ele é. Se você está aqui essa tarde, eu quero dizer essa manhã, se você sentiu algo nessa mensagem capturando o seu coração, eu não sei como aplicar isso, mas sendo guiado pelo Espírito Santo, e você sabe que não está onde você deveria estar, em Cristo, especialmente se você tem caminhado com Deus há muito tempo, se você tem ouvido muitas mensagens, até mesmo ouvindo a voz do Espírito Santo, Ele tem ouvido o seu clamor, Ele foi cortejado por Ele, Ele está ouvindo e Ele está adiando e adiando. É hora esta manhã de você dizer: sim, Espírito Santo. Se houver pecado, o Espírito Santo não está aqui para te condenar. Ele te diz: não estou disposto a te perder. Não vou deixar você ir. Vou fazer você sentir um pouco de tristeza no seu coração. Vou te convencer do seu pecado, mas eu faço isso porque eu preciso de você. Se você é um marido, você precisa dessa autoridade espiritual. Se você é uma esposa ou se você é uma mãe e tem filhos, você precisa da autoridade espiritual. Você não será capaz de alcançar seus filhos sem autoridade espiritual. Seja honesto, se você não sabe que há algo em sua vida que pode roubar sua autoridade espiritual, eu quero pedir que você desça e venha aqui e fique aqui comigo. E vamos orar e pedir a Deus para ajudar você. E vamos crer que Deus virá no seu Espírito Santo e vai te trazer a libertação esta manhã. E posso sair daqui cheio do poder de Cristo. O que eu acredito que o Espírito Santo está me levantando a dizer, e direi com amor a essa congregação. Eu digo isso como um pai. Centenas de pessoas aqui vão trabalhar vão para o seu trabalho. Você trabalha em escritórios, você trabalha com pessoas do sexo oposto. Algumas mulheres trabalham com homens, alguns homens trabalham com mulheres. E eu digo a vocês agora que o Senhor me disse claramente que eu deveria dizer a vocês, muitos de vocês agora, têm que pedir a Deus para ajudá-los a parar de flertar. Ainda não se tornou um ato, mas a semente já está aí. Você chega cedo e toda vez que aquele homem ou aquela mulher passa por você, algo acontece no seu coração, no coração dela ou dele. O Senhor te diz: chame-o pelo nome. É adultério, é luxúria. Se você olhar para outra mulher ou outro homem com luxúria, Jesus disse que isso é adultério. Chame isso pelo nome. Diga a Deus: Senhor, eu quero que isso mude agora. Essa é a demonstração do Espírito Santo. E Deus é quando você diz que virá com o poder do seu Espírito Santo. Haverá uma manifestação do Espírito Santo e o seu poder. Então, encare isso agora. Todos os pastores, incluindo eu, já alertaram sobre assistir TV. E sobre toda essa sujeira, sobre os filmes que você está trazendo para dentro da sua casa e tudo mais, nessas áreas, enfim. Se algo tem que ser confrontado, confronte agora. Se você não está no calor, ou se você vive uma situação que não consegue tirar a televisão da sua casa, e seu marido ou sua esposa discorda de você,
Tudo bem, mas eu te digo uma coisa, peça ao Senhor para que no momento que você ouvir ou enxergar algo, ou se você amaldiçoar o nome de Deus, que você possa sair daquele quarto imediatamente e ir para outro lugar. Saia, faz o que tem de fazer, faça alguma coisa, algo, diga, Senhor, não colocarei nos meus olhos coisas más. E quando caminhar pelas ruas, peça a Deus que lhe dê olhos limpos, peça a Deus para te ajudar, porque as seduções são tão avassaladoras. E peça a Deus para te dar o hábito de ouvir o Espírito Santo. Que isso se torne um hábito maravilhoso, que o Espírito Santo seja tão rápido, tão rápido. É um julgamento de amor, é algo que o Senhor faz por nós, porque diz, eu te amo muito, eu faço isso por você porque eu fiz um grande milagre na vida de vocês, eu quero usar vocês com os próximos como um testemunho, eu quero que seja o testemunho para que tudo o que digam tenha um impacto sobre quem cercá-los. Quando seus próximos estiverem doentes, quando alguém perto de vocês tiver um problema, que eles forem até vocês de tal maneira que eles não estejam simplesmente falando palavras, mas que estejam falando coisas que penetrem no coração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí, vocês aí no anexo aí, ó. Outros na congregação, se manifestem. Deus está lidando conosco. Ele está tratando amorosamente com essas coisas que são um obstáculo e que atrapalham, impedindo de viver plenamente cheio de unção e de bênção de Deus. Aquilo que nos paralisa e nos torna incapazes de agir. Portanto, peça a Deus que traga uma grande convicção de pecado. Uma convicção de amor, para que nós tenhamos a determinação de caminhar pelo Espírito. Pai, eu venho a Ti pedindo agora, pedindo ao Espírito Santo que haja uma demonstração do que nós temos falado. Espírito Santo, quero que o Senhor se manifeste nos corações dessas pessoas. Deixa haver uma manifestação do Teu Espírito, Senhor. Vem agora e brilhe a Tua luz, para que eles digam, sim, Senhor, que no meu coração eu posso permitir enxergar e concordo que há pecado no meu coração, concordo com o Espírito Santo, isso não pode continuar, tem que parar. E eu sei, Senhor, que concordando contigo, o Senhor virá agora com todas as preciosas promessas do pacto e que o Senhor vai me dar um novo coração em tudo e o Senhor vai me impedir de cair. O Senhor vai me dar um coração igual ao seu. Senhor Jesus, eu te agradeço por isso. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, humildemente me achego diante de Ti. E eu vou, Senhor Jesus, para me submeter ao Seu governo. Eu quero que o Senhor governe minha vida, por intermédio da Tua palavra e da voz silenciosa do Teu Espírito Santo. Eu quero obedecer ao Senhor. Me ajude. Eu não posso fazer isso com as minhas próprias forças, mas eu creio que o Espírito Santo veio a mim e me salvou, abrindo o meu coração. E eu me arrependi. Então o Espírito de Deus está dentro de mim. Obrigado por me direcionar. O Senhor vai me manter. Obrigado, Senhor. E agora eu peço que levantem as mãos e agradeçam ao Senhor Jesus pela fidelidade dele. Senhor, obrigado por tua fidelidade, o teu grande amor. Que Salvador maravilhoso.